Isso me foi contado várias vezes, por uma antiga amiga da família chamada Eva, quando eu era criança. Essa era uma daquelas histórias de conselhos para se lembrar ao longo dos anos, e devo dar crédito a ela, pois nunca esqueci essa história. Sempre que algo relacionado a pegar carona surge, essa história me vem à mente. Na verdade, até me deixa um pouco mal só de pensar naquele assunto. Impressiona que foi na mesma época que meu pai. Então isso foi por volta do início dos anos 80, acredito eu. Ela era uma jovem mulher na casa dos 20 anos de idade. Era uma daquelas almas realmente bondosas, sempre disposta a ajudar alguém, em um momento de necessidade. Não consigo imaginar ela sendo diferente quando era mais jovem, então, consigo totalmente vê-la fazendo isso também. Dirigindo em direção à cidade, que ficava a cerca de 2 horas da cidade natal, ela viu um homem caminhando pelo lado da estrada. À medida que se aproximava, ele fez um gesto típico de um caroneiro, esticando o seu braço e o polegar para cima. A Eva, abençoada do jeito que era, parou o carro e perguntou se ele precisava de alguma ajuda. Ela me disse que ele foi muito educado, embora um pouco tímido, quando pediu uma carona para a cidade. A Eva sorriu e abriu a porta do passageiro para o rapaz, que então jogou a sua bolsa no banco de trás e colocou o cinto de segurança, para a viagem que ainda estava por vir. Eles conversaram agradavelmente durante a maior parte da viagem, sobre amigos, notícias e outros assuntos. Sabe, conversa fiada e feliz, foi isso. Ela sentiu que estava se dando muito bem, e até o levou para jantar em uma parada de descanso, um pouco mais da metade do caminho. Segundo ela, ele parecia realmente desconcertado e desajeitado quando ela pagou o seu jantar, mas uma das coisas sobre as quais conversaram foi dinheiro, e como ele estava bem apertado, o que explicava o porquê de ele estar pedindo carona em primeiro lugar. Mas ele acabou cedendo, e seguindo o seu caminho. Assim que chegaram à cidade, ele agradeceu muito pela carona e pela comida, e pediu para ser deixado no centro da cidade. Antes de sair, pediu o número de telefone da Eva, para poder entrar em contato com ela algum dia, e talvez se encontrar. Encantada com a perspectiva de saber como o seu novo amigo estava se saindo, ela anotou o número para ele, e partiu com uma sensação de ter feito uma boa ação. Tudo parecia perfeitamente bem, até que, uma semana depois, ela recebeu uma ligação, e era do mesmo homem para quem havia dado carona. Ele não a deixou falar nada, além de um alô, e disse a ela que ela deveria agradecer a Deus por ter sido criada tão bem. Porque quando ele entrou no carro pela primeira vez, ele planejava estuprá-la, matá-la, e assim que chegasse naquela parada, roubaria o carro, e jogaria o corpo dela em uma vala mais adiante na estrada, e seguiria o seu caminho normalmente. Mas depois que ela falou com ele tão gentilmente, e até o convidou para jantar com um sorriso no rosto, ele não conseguiu fazer isso. Ele achou que não conseguiria viver consigo mesmo depois de fazer algo assim com uma senhora tão simpática. As últimas palavras do homem ao telefone foram: "Por favor, Eva, por favor, nunca mais dê carona a um estranho", e então ele desligou o telefone. Eva nunca mais recebeu outra ligação dele. Quando ela tentou ligar novamente para o número, deu que o número estava fora de área de serviço. Então, eu aprendi uma coisa importante com toda aquela história, e vou seguir o conselho daquele homem. Nunca mais darei carona para um estranho que encontrar na rua. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. As férias de primavera haviam acabado, e eu estava dirigindo da casa dos meus pais de volta para o meu dormitório. A viagem em si durava cerca de 3 horas, com algumas pequenas cidades no caminho, mas além disso, era basicamente apenas campos intermináveis. Comecei minha viagem tarde, por volta das 10 horas.
Eu ainda estava saindo da cidade em que meus pais moravam, quando vi uma pessoa caminhando na beira da estrada. Era um cara alto e magro, carregando uma bolsa. Quando me aproximei, ele fez sinal com o polegar. Como estava indo na mesma direção que ele, perguntei se ele queria uma carona. Ele mencionou uma cidade próxima e perguntou se eu estava indo naquela direção. Eu estava, então disse que sim e destranquei a porta. Ele entrou no banco da frente, e percebi imediatamente que ele era bem mais velho do que eu pensava, pelo menos nos seus 40 anos. Ele ficou quieto durante grande parte da viagem, o que na verdade não me incomodou muito, porque eu estava com o rádio ligado, então não era só um silêncio estranho ou algo assim. Foi só depois de cerca de 30 minutos de viagem, que comecei a pensar que tinha cometido um erro. O cara começou a segurar a barriga, gemendo e reclamando que não estava se sentindo bem. Basicamente, ele se encolheu no banco do passageiro, balançando para frente e para trás. Eu disse a ele que poderia abrir a janela para tomar um pouco de ar fresco, mas ele não fez isso. Dizer que eu me sentia desconfortável seria um eufemismo. Entenda, eu entendo se o cara não estava se sentindo bem, mas aqui estou eu, dirigindo enquanto ao meu lado está esse cara gemendo e balançando para frente e para trás. Não havia realmente nenhuma cidade ou área de descanso próxima, e eu não queria apenas mandar o cara sair e deixá-lo completamente sozinho no meio do nada, então meio que fiquei lá sentado tentando me concentrar no rádio. Isso continuou por mais 15 minutos, quando o cara disse: "Cara, eu realmente não me sinto bem. Você pode pegar a terceira saída à direita?" Isso me pegou desprevenido. Não a parte de querer parar, eu meio que esperava que ele dissesse isso em algum momento, mas a parte da saída. O cara, especificamente, disse a terceira saída à direita. Lembro-me de terem sido suas palavras exatas. No momento, obviamente, achei estranho. Se eu mesmo estivesse doente, eu seria muito mais rápido em querer apenas parar na beira da estrada, ou no mínimo pegar a próxima saída. Perguntei ao cara se ele queria que eu apenas parasse na beira da estrada rapidamente, mas ele me disse com firmeza que não. Este deveria ter sido um sinal vermelho claro, mas no final eu raciocinei que a saída específica que ele queria que eu tomasse deveria ter uma área de descanso da qual eu não sabia, então concordei. Alguns minutos depois, tomei a saída, mas, absolutamente, nenhum tipo de área de descanso estava à vista. Comecei a encostar o carro na beira da estrada, quando o cara disse: "Não, continue um pouco mais." Mais uma vez, isso deveria ter sido um sinal de alerta que eu percebi. Mas o que ele disse eventualmente foi para parar. Saiu do carro e desapareceu na escuridão em segundos. Esperei pelo cara voltar por alguns minutos, mas quando vi 5 figuras encapuzadas caminhando em direção ao meu veículo, reveladas apenas pelas luzes do farol, ficou claro que algo estava errado. Eles claramente estavam carregando armas, e agora estavam correndo em direção ao meu veículo. Joguei o carro na marcha, e comecei a dirigir na direção oposta, mas eles começaram a atirar em mim. Lembro-me de 5 tiros foram disparados, 2 das quais atingiram a traseira do meu carro, mas mesmo assim consegui sair de lá. Não parei o resto do caminho de volta. Liguei para a polícia e relatei o ocorrido, mas nunca recebi nenhum acompanhamento. Quando cheguei de volta ao meu dormitório, descobri que havia buracos de bala na parte de trás do meu carro. Acho que vale ressaltar que um deles estava apenas alguns centímetros do meu pneu, o que me faz pensar que quem estava atirando estava mirando nos pneus. Mas nunca saberei ao certo quais eram as motivações daquele caronista naquela noite. Para mim, é óbvio que ele me levou intencionalmente para aquele local específico, que vale lembrar não estava perto de nenhum tipo de civilização. Desde então, nunca mais dei carona a ninguém. Eu aprendi uma coisa com a minha única experiência em dar carona para um desconhecido: não dê caronas. Era uma noite de sábado,
provavelmente por volta de 1 da manhã. Eu estava dirigindo pela estrada 542 em Nova Jersey, uma rota que costumava tomar para ir à cidade. Era um trecho longo, com nada além de florestas dos dois lados e, ocasionalmente, alguma residência. Eu estava voltando para casa vindo da cidade e, como de costume nesse horário da noite, em nossa tranquila e pequena cidade, não havia nenhum outro carro na estrada. Eu liguei as luzes do meu carro para ter uma ótima visão da estrada, que estava sem iluminação, o que me permitiu avistar alguém mais adiante, parado na beira da estrada. Conforme me aproximava, vi que ele estava com o braço esticado, fazendo sinal de carona com o polegar levantado. Ele estava tentando conseguir uma carona. Meu coração começou a acelerar. Eu não tinha ideia se eu deveria parar ou não. Reduzir a velocidade apenas para ter uma melhor visão do cara. Primeiro de tudo, ele parecia um homem jovem, talvez com uns 28 anos no máximo, e estava usando um moletom cinza com capuz na cabeça e jeans azul. O tempo para tomar uma decisão era imediato, e sem pensar direito, no calor do momento, eu parei o carro, abaixei o vidro da janela, e perguntei a ele para onde ele estava indo. Logo adiante, ele respondeu, com voz profunda e baixa. Enquanto ele caminhava em direção ao meu jipe, ele abriu a porta e entrou lentamente. Geralmente, esses veículos têm uma vedação muito justa nas portas, então, quando ele tentou fechar a porta pela primeira vez, ela acabou não fechando. Eu educadamente disse: "Ei amigo, a porta não fechou, abra e feche com força, essas portas são difíceis de fechar." A linguagem corporal que ele demonstrou em resposta foi perturbadora. Cerca de 3 segundos depois de eu ter terminado a minha frase, ele olhou para mim, e depois virou lentamente a cabeça para a direita, esperando mais 3 ou 4 segundos antes de finalmente abrir a porta, e bater com força ao fechá-la novamente. Pelo modo como esse cara se movia, eu já estava arrependido por tê-lo deixado entrar. Pisei no acelerador, e começamos a seguir pela estrada. O limite de velocidade era de 50 km por hora, mas eu estava indo a 70, apenas para chegar ao destino do cara mais rápido. "Então, você não me disse até onde você vai?" Nesse momento, houve um desconfortável silêncio antes dele responder: "Apenas algumas milhas. Eu vou apenas algumas milhas." Na hora, eu queria ligar o rádio para quebrar esse silêncio estranho e totalmente assustador, mas algo na minha cabeça me disse para não fazer isso. E de repente, pude ver pelo canto do meu olho que o homem virou a cabeça e estava olhando na minha direção. Nesse momento, eu disse a mim mesmo que precisava tirar esse cara do meu carro a todo custo. Foi então que senti um olhar dele me atingindo como uma pedra, e durante todo esse tempo, fiz o possível para não olhar na direção dele. Finalmente, ele virou a cabeça para o outro lado e disse: "Sabe, eu venho me perguntando há muito tempo se vale a pena acabar com tudo isso." Nesse momento, eu olhei para ele, bem confuso. Ele enfiou a mão no bolso e disse: "Olha, eu tenho carregado essa faca comigo nas últimas semanas, e fico me perguntando quando seria o momento certo." Ele tirou uma faca grande do bolso, e naquele instante, senti como se meu coração estivesse saindo pela minha boca. Ao ver aquilo, disse a ele para guardar a faca imediatamente. Ele me disse com uma voz calma e sem emoção: "Encosta ao lado daquela placa." Eu fiz o que ele disse, e parei ao lado de uma placa de limite de velocidade. E o que aconteceu logo em seguida, ainda me assombra até nos dias de hoje. Ele começou a cortar o próprio antebraço, e ao lado, havia outras 3 cicatrizes de cortes. Naquele momento, soltei um gemido perturbador. Com dificuldade, consegui dizer as palavras: "Você precisa sair do meu carro agora mesmo." Ele olhou para mim novamente e disse: "Sai do carro, eu quero lhe mostrar algo." Eu disse a ele que não. Em seguida, ele levantou a faca mais perto de mim, como uma clara ameaça. "Apenas saia por um segundo.
há algo que eu quero lhe mostrar atrás daquela placa. Eu sabia que minha vida estava em jogo, e que eu precisava ser esperto, então disse a ele: sim, tá bom cara, eu vou descer, vamos lá. Eu abri a porta do meu carro, deixando ela aberta, levantei as mãos no ar, e me afastei lentamente da porta. Ele também saiu do carro, e começou a caminhar em minha direção. No exato momento em que ele estava diretamente atrás do meu carro, dei um salto para trás, entrei e acelerei pela estrada sem olhar para trás. Cheguei em casa em menos de 10 minutos, ainda muito ofegante e com vontade de vomitar. Isso foi a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo, e hoje em dia, insisto a todos, e a qualquer pessoa que, se por acaso ver um caroneiro em uma estrada deserta em horas estranhas da noite, não tome nenhuma atitude, além de acelerar e passar direto por ele. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considerando se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.